não adventistas que estão acompanhando a programação. Estamos entrando aí no Santuário do Tempo, tá? E esse santuário é uma bênção que chega para todos nós e chega para toda a humanidade. Então vem conosco participar dessa programação nesta noite, que vai ser uma benção. Já já vou estar apresentando aí os debatedores que estão ali já afiados para esse debate. Eu quero, antes de apresentar os irmãos, aqui soltar a vinheta de abertura que eu ganhei de presente de um dos debatedores desta noite, irmão Juliano. Então acompanhe a vinheta de abertura e eu já retorno. Muito bem, então estamos novamente aí para darmos início a esse debate. Os irmãos que estão chegando no chat, eu peço a você, compartilhe, inscreva-se no canal caso você ainda não é inscrito, deixe o like. Muitas das vezes eu vejo que tem muitas visualizações, mas poucos likes. Então peço a você que está acompanhando, que vai adentrar pela primeira vez aqui no canal. Se você não é inscrito, inscreva-se. Deixe o seu like, ative o sininho das notificações, deixe o seu comentário, a sua sugestão e quando for fazer, faça com respeito, com educação, certo? Eu vou aqui compartilhar com vocês, colocar na tela aqui, uma das pautas do canal Diálogo Aberto. Está aí na tela, todos estão vendo, que é uma mensagem judaica. Esse pensamento já advém lá desde os tempos de Cristo. Que pensamento é esse, meu Jardel? Toda disputa, debate que é por causa dos céus, no final pendurará. Mas aquele que não é por causa dos céus não vai durar. Qual é a polêmica que é por causa dos céus? Essa foi a polêmica entre Hilel e Shammai. E qual é a controvérsia que não é por causa dos céus? Essa foi a controvérsia de Coré e toda a sua congregação. Então, esse dito está nesse documento, Mishnah Pirkei Avot 5:17, que é uma fonte rabínica judaica antiga aí, que demonstra que esse pensamento de debate já era comum nos tempos apostólicos, nos tempos de Cristo. Tá certo, meus queridos? Então, os apóstolos, os escritores bíblicos tinham isso em mente, estava no sangue deles. A gente pode ver ali Paulo muitas vezes debatendo com os judeus, com os gregos e convencendo-os. Então, o debate nesse nível para exaltar a Deus e a sua palavra é saudável. Tá? Se o cidadão entra no debate com o pensamento de se autopromover, é uma disputa de ego, esse debate não vai longe, não vai durar. Mas agora, se a pessoa entra com humildade no debate, com interesse de trocar ideias, aprender, exaltar a Deus a sua palavra, pode ter certeza que esse debate vai ser uma benção. Que Deus vai estar abençoando, tá bom? Então fica aí esta frase, que é uma das pautas aqui do canal Diálogo Aberto. E eu vou estar apresentando aqui então os debatedores que já estão ali aguardando, ansiosos para iniciarmos esse debate. Já coloquei para eles as regras, então, no privado. E, dito isso, então, vou estar apresentando aí o pastor Joaquim de Andrade. Pastor Joaquim de Andrade, ele é um debatedor aí já de longa data, um apologeta. Ele é pastor, teólogo, escritor, pastor da Igreja Batista Ágape, no Jardim dos Ipê, em São Paulo. Então, o pastor Joaquim participa de diversos debates, Rádio Musical FM, Rádio Vida FM, e ele também está vindo, quando pode, participar aqui de forma virtual no canal Diálogo Aberto. A paz do Senhor, pastor Joaquim, seja bem-vindo.
Liga o seu microfone. A paz do Senhor, meu querido, é um prazer estar com você novamente, estar aqui no seu canal, e agora, né, juntamente aí com o Júlia, né, vamos aí estar nesse debate acalorado sobre pré e pós-tribulacionismo. É um tema muito interessante, eu tenho certeza que as pessoas que vão nos assistir aí vão realmente ser grandemente edificadas, com toda certeza. Haver edificação muito grande aqui neste debate. Eu estou só dando os detalhezinhos aqui. Bom. Amém. Então eu peço aos irmãos aí que estão acompanhando ao vivo, peço um pouquinho de paciência, tem momentos que dá aí uns atrasos, uns cortes na transmissão, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus esse debate. E pela primeira vez... Gardiel, só uma dúvida, porque a minha imagem está horizontal, é vertical que tem que colocar? Se o senhor conseguir colocar horizontal, pode ser horizontal. Ela está vertical, mas pode pôr horizontal. Espera aí, então, vamos ver como é que nós vamos fazer aqui. O senhor está fazendo pelo celular? É. Ativa no celular ali o modo de girar a tela automático. Aí, agora ficou bom. Perfeito. Perfeito. Tá bonita essa biblioteca, hein, pastor? Ah, rapaz, tem alguns livrinhos aqui, né? Muito bem, então vamos apresentar o outro debatedor, presbítero irmão Julian Souza. O irmão Julian Souza já participou aqui do canal, dando o seu testemunho. Quem quiser acompanhar pode procurar aqui no canal. E pela primeira vez, então, em forma de debate, o irmão Julian aí tem sido um estudante assíduo da Palavra de Deus, e ele se tornou pós-tribulacionista, e não fui eu que convenci a ele, viu? Só pra tá brincando? Claro, o que você fez, Jardim? Não fiz nada, é a atuação do Espírito. A gente sabe que o Espírito de Deus, ele atua em nós, né? Por nós e através de nós. Então, apresentando a todos aí, irmão Julian, a paz do Senhor, irmão Julian, boa noite, seja bem-vindo. Vamos aguardar o pastor Joaquim, que já vai entrar aí. E agora, me derrubou? Eu acho que ele fechou sem querer. Quem me derrubou? Pronto, eu achei que tinha sido arrebatado, mano. Eu mexi para acertar. Achei que tinha sido arrebatado. Antes da tribulação, hein? Antes da tribulação, Julian. Você ia me causar aí, hein? Fui arrebatado. Brincadeiras à parte. A paz do Senhor a todos, né? Me chamo Julian Souza, sou natural de Porto Alegre. Na verdade, nasci em Pirituba, São Paulo. Me criei em Porto Alegre. E hoje estou aí há quase 13 anos morando na Geado, né? Sou da igreja Pentecostal Missão de Cristo, como mencionei antes, do pastor Valdir, né? E eu descobri o pós estudando a Bíblia, né? Eu tinha na cabeça o pré-tribulacionismo, mas por influência no começo, né? Normalmente a igreja pentecostal, ela é pré, né? Então, tu já entra nesse pensamento, aí tu vai estudando, tu vai tirando tuas conclusões próprias, né? Mas eu creio que vai ser um debate abençoado, né? Eu creio que vai ser mais uma conversa, né? Nós vamos expor as nossas ideias. Ninguém aqui é dono da razão, né? E o que a Bíblia não afirma com 100% de clareza, nós não podemos afirmar com 100% de certeza, né? E aquela frase que o Jardel já disse inúmeras vezes aqui, né, Jardel? Uns atribuem a Santo Agostinho, outros a John Wesley, a outros pais na fé, né? Mas o essencial é unidade. Nas diferenças, liberdade, e em tudo, caridade, né? No essencial, Jesus vai voltar, o anticristo vai se revelar, vai ter uma grande tribulação, isso não se muda, né? Não se mexe. Mas naquilo pré, pós, amilenista, pré-milenista, arminiano, calvinista, né?
diversidade, né? Cada um tem liberdade para pensar como quer, interpretar como quer. Mas em tudo isso, caridade. Porque somos todos filhos de Deus, né? E queremos herdar o reino dos céus, todo mundo junto aí. Eu quero encontrar os irmãos lá. Deus abençoe. Amém. Amém. Então, feitas a apresentação dos debatedores, vamos começar com o veterano, pastor Joaquim de Andrade. Ele vai ter aí, já deixei o cronômetro na tela, ele vai ter aí 3 minutos para fazer a sua apresentação introdutória. Depois o irmão Juliano também terá 3 minutos. E já vamos partir para as perguntas. Os irmãos atentem, então, ao tempo na tela. Desliguem os microfones quando os outros estiverem falando, para não dar nenhuma interferência, tá? Então, pastor Joaquim, 3 minutos na tela para fazer a sua apresentação inicial. Bom, apresentação minha ou do argumento? A sua apresentação dos seus argumentos, a sua introdução. Então já é a apresentação do argumento. Tá ok. Tá bom, vamos lá então. As pessoas que acreditam em um arrebatamento, eu diria, pós-tribulacionista, né? Oferecem vários argumentos aí contra o pré-tribulacionismo. Tá me ouvindo? O senhor vai estar qual, tá? Oi. Zerando, iniciando o programa. Pronto? Ok. Então vamos lá. Aqueles que defendem o pós-tribulacionismo vão tentar oferecer alguns argumentos aí contra o arrebatamento pré-tribulacionismo. Mas eu quero dar aqui alguns argumentos que eu entendo que são importantíssimos. Então, por exemplo, as pessoas argumentarem, né, que mas isso aí é muito novo, não tem 200 anos. Bom, outro argumento. A Bíblia não ensina que haverá 2 segundas vindas. São inúmeros os argumentos que são utilizados para tentar provar que não existe um arrebatamento pré-tribulacionista. Mas eu vou fazer algumas perguntas que eu creio que vão ser muito importantes aqui para o meu querido pastor. É pastor? Não. O Julian, eu não sei se ele é pastor. Mas é interessante a gente ver, por exemplo, que a Bíblia é muito clara. A Bíblia tem inúmeros versículos que provam que a igreja não vai passar pela grande tribulação. E por isso eu sou de uma linha pré-tribulacionista. Então eu vou dar aqui os argumentos pelos quais a igreja não vai passar pela grande tribulação. Eu vou dar aqui algumas provas disso, né? Porque a nossa comunhão como cristão é baseado aonde? É baseado no momento do arrebatamento. Não é baseado no momento do arrebatamento. É baseado na obra da cruz, né? A obra consumada lá na cruz do Calvário. Eu entendo, e é bom eu esclarecer isso para os nossos telespectadores, se tratando de escatologia, ninguém é dono da verdade. Ninguém tem a verdade absoluta nesta área. Então, de novo, a nossa comunhão como cristãos não é baseada no momento do arrebatamento, é baseada lá na obra consumada de Cristo. Então, alguns acusaram aqueles que acreditam no arrebatamento pré-tribulacional de tentar evitar todos os problemas e perseguições. Mas eu diria que é totalmente o contrário. A igreja sempre foi e sempre será perseguida enquanto estivermos no mundo. Mas isso não é o mesmo que a ira de Deus derramada durante a tribulação. Então, nós acreditamos que o arrebatamento ocorre antes da tribulação. Por quê? Porque tem todas essas correntes. E entendo que a minha corrente tem as suas deficiências. Todas elas têm as suas fragilidades. Mas eu acredito que o arrebatamento ocorre antes da tribulação, porque mais escrituras apoiam um arrebatamento pré-tribulacional em detrimento aí de teorias como, por exemplo, o amilenismo. Os amilenistas, para mim, não têm muito fundamento. E aí a gente tem também... Terminou? Terminou. Peço perdão aos irmãos aí que a internet não está nada boa aqui para mim. Tá sumindo. Tá dando bastante forte. Teve chuva hoje aqui na cidade, eu acredito que isso atrapalha bastante também. E eu vou ter que ver com o pessoal da minha internet para dar uma
uma ajustada aqui na velocidade que está bem lento. Mas vamos prosseguir. Irmão Juliano, 3 minutos aí para fazer as suas colocações introdutórias. Amém. Bom, de início eu concordo com o que o Joaquim falou, né? A nossa comunhão é na cruz, como eu falei antes. Nós, sendo pré, pós ou mid, nós vamos ir junto, né, para os céus e nos encontraremos lá. Eu quero apenas aqui citar algumas razões do porquê eu sou pré-tribulacionista, tá? A primeira razão é porque a Bíblia, na minha opinião, ela apresenta um pós, né? Então, porque eu não sou um pré, porque a Bíblia apresenta o pós, né? Eu acho mais bíblico a parte do pós. A segunda razão, porque sempre passamos por perseguições, como o Joaquim bem mencionou, né? Desde o começo da igreja primitiva, desde os pais da igreja, da era dos mártires, né? Até mesmo em Atos 1:8, Jesus disse, né? Vocês ser-me-ão minhas testemunhas. Nós sabemos que a palavra testemunha do grego é mártir, né? Então, tem a ver com martírio. Então, a gente sempre passou por perseguição. E o terceiro ponto, porque Jesus disse que virá só depois, né? Depois nós vamos discorrer mais sobre os argumentos, Mateus 24, 1 Tessalonicenses 4, 2 Tessalonicenses 2, né? Temos Apocalipse 10, Apocalipse 16, né? Então, no meu ver, tem bastante textos bíblicos que falam sobre a igreja ser arrebatada só depois, né? E a questão da ira de Deus, que o nosso irmão Joaquim ali citou, né? Realmente, a igreja não está sendo preparada nos últimos tempos para sofrer a ira de Deus. A ira de Deus vem justamente para aqueles que aceitaram a marca da besta, ou seja, os ímpios, né? A igreja, ela vai sofrer a ira do anticristo, né? Daquele que vai perseguir os cristãos na grande tribulação, né? Então, essa é a minha opinião. A igreja sempre passou por perseguições, e, no meu ver, na grande tribulação vai ser muito pior, né? E que a gente venha estar preparado. Uma coisa que eu quero finalizar já aqui, é que eu já ouvi de muitos irmãos, né, que são pré-tribulacionistas e até obreiros e pastores, e isso me preocupou bastante, irmãos, é que, como a igreja vai ser arrebatada antes, não pregam Apocalipse, não estudam Apocalipse, não estudam escatologia, e isso, na minha opinião, é um grande erro, né? Então, vamos supor se a igreja mesmo fica, né? Aí não sabe nem quem é o anticristo, não sabe nem o que vai acontecer. Então, eu acho um problema, né? Então, que a gente venha estudar a Bíblia como um todo, né? Independente se é pré, se é pós, e estar em alerta e vigiando o tempo todo. Amém? Travou aí, Jardel. Jardel tá fora do ar. Era essas as suas exposições, irmão Juliano? Sim, inicial é isso, Só peço um minutinho para os irmãos aí, que o cabo da... Eu vou tentar conectar um cabo aqui para tentar melhorar a transmissão. Só um minutinho, peço aos irmãos aí. E no mais, tudo certo aí, Joaquim? Tá desligado? Tá desligado o teu microfone? Ah, porque pediu para desligar? Sim, tá tudo certo, querido. Graças a Deus, tudo certo. Por aqui tá calor agora, tá chovendo bastante. O tempo tá bem... Também. Hoje choveu muito aqui, bastante calor também. É complicado. Quando começa a chover forte aqui, a gente já se arrepia um pouco, né? Porque há pouco tempo passamos aí por 2 enchentes tremendas aí. Sim. E não foi fácil, cara. Mas Deus nos guardou. Amém. Eu conheci o irmão aí eu conheço o pastor, né? Admiração, um prazer estar com o irmão aí. Pronto. Lá agora vai ficar bom, agora não vai. Que agora não vai. Lá do pastor César. Ah, sim, da musical, né? Até tô fazendo um curso do César lá. Sim. Agora vai. Benção. Então, eu tenho um cabo aqui. Eu tenho um cabo aqui, tinha esquecido desse cabo aqui. Maravilha. Então, vamos começar aí, pastor Joaquim. Vai ter 1 minuto e meio para fazer a sua primeira pergunta ao irmão Julián aí.
Tá, ô Jardel, tudo bem, deixa eu te fazer uma colocação aqui. Quanto tempo eu tenho para a pergunta mesmo? 1 minuto e meio. Tá bom, então vamos lá. Primeira pergunta. E tente Se o usar, arrebatamento... Só um pouquinho, peço aos irmãos para usar o tempo da pergunta apenas para fazer a pergunta, tá? Não para fazer réplica nem tréplica, tá? Só a pergunta. Tá bom, tá bom. Muito bem, Juliano. Se o arrebatamento ocorre, né, na segunda vinda, quem povoará o milênio? Para mim, essa é uma pergunta importantíssima para ser respondida aqui com relação a essa questão do arrebatamento da igreja. Então, se o arrebatamento ocorrer na segunda vinda, quem povoará o milênio? Porque as pessoas que povoam o milênio, elas foram salvas após o arrebatamento e estão vivas aí na segunda vinda. Então, de acordo com a teoria do arrebatamento pós-tribulação, na segunda vinda, todos os cristãos, as pessoas perdidas, irão para o lago de fogo. Então, quem será deixado para povoar o mundo durante o milênio? Como as pessoas e também os seus corpos ressuscitados não podem se reproduzir, Mateus 22:30, então isso exigirá pessoas em seus corpos naturais. E isso não é possível com arrebatamento pós-tribulacional. Já fiz a minha pergunta. Jardel? Oi? Feita. Irmão Julião, entendeu a pergunta? Sim, eu anotei ela aqui, Eu quero saber quem povoará o milênio. O irmão tem 3 minutos, então, para fazer... Isso. Irmão Julião, 3 minutos. Deixa eu zerar aqui. O tempo é todo teu, irmão Julião. Amém. Pois então, irmãos. Irmão Joaquim, quem vai povoar a terra no milênio, conforme a segunda vinda no pós-tribulacionismo, tá? Até o tema do debate aqui é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né? E ali no versículo 16 e 17, que a gente conhece muito bem, né? Nós sabemos de cor, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, exatamente de Deus, né? Descerá dos céus, e os mortos em Cristo estarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A visão pós, pelo menos a minha visão, não, é que quando Jesus vem na segunda vinda, após a grande tribulação, ele traz juízo, né, ao falso profeta, ao anticristo, e a igreja, ela tem um encontro com o Senhor, como está escrito aqui em 1 Tessalonicenses 4. A igreja não vai para o céu, para o terceiro céu, ela tem um encontro com o Senhor nos ares. Ela encontra o Senhor nos ares e depois desce para inaugurar o milênio, né? Então, no próprio milênio estarão as pessoas que não se renderam a Cristo, mas que também não aceitaram a marca da besta, né? Aí nós temos descendente lá de Noé, lá de Sem, e aí eu não vou entrar nisso aí porque a gente vai já dar outro debate, né? Mas no reino milenar, a igreja, um pouco antes de começar o reino, a igreja desce, certo? A Nova Jerusalém, como está escrito, a noiva, né? Novos céus, nova terra. E no milênio, as nações que sobraram com vida, como está escrito lá em Isaías 65, né? O jovem, se não me engano, fala assim que o jovem morrerá com 100 anos, né? Então, a igreja, ela é arrebatada, encontra com o Senhor nos ares, ela desce para reinar com Cristo na terra, como está escrito ali nas cartas, nas 7 cartas, né? Apocalipse 2 ali, que nós governaremos com Cristo, né? Com um cetro de ferro, né? Então, nós estaremos com o corpo glorificado, habitando ali na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, e ainda terão pessoas que passarão pela morte ainda no reino milenar. Após o reino milenar, então vem o tribunal, né? O trono branco, Apocalipse 20,
e aí, então, ocorre o julgamento final das nações, né? Os ímpios que morreram vão ser ressuscitados para a decisão final. Mas a minha opinião é essa, né? Então, a terra será habitada, assim, por aqueles que sobraram da grande tribulação, pela igreja com o corpo glorificado, né? Porque a igreja, ela sobe, encontra o Senhor nos ares e desce, né? Retorna novamente, passa pelo tribunal, pelas bodas e desce para reinar com Cristo. Eu até tenho uma ideia de que as bodas serão ali juntinho com o milênio, tá? A igreja desce e passa as bodas ali com Cristo no reino milenário. Isso será um reino de paz. Deu para ouvir, Jardel? Oi? Deu bastante corte aqui para mim, mas vamos prosseguir assim mesmo. Vamos lá. Com fé e com coragem. Respondido, então, irmão, deixa eu pausar aqui. Tá? Pastor Joaquim, 3 minutos para fazer a sua primeira réplica. Pode fazer. Então, Juliano, se o arrebatamento ocorrer, né, na segunda vinda, de novo, quem é que vai povoar o milênio? Eu não entendi suas colocações. A minha pergunta é, quem vai povoar o milênio? Porque as pessoas que foram, eu diria, as pessoas que povoam o milênio, elas não foram salvas após o arrebatamento? E elas estão vivas na segunda vinda? Então, de acordo com a teoria do arrebatamento pós-tribulação, na segunda vinda, todos os cristãos receberão corpos ressuscitados. E todas as pessoas perdidas irão para o lago de fogo. É isso mesmo que você acredita? Porque é isso que o pós-tribulacionismo ensina. Então, quem será deixado para repovoar o mundo durante o milênio? Então, como as pessoas em seus corpos ressuscitados não podem se reproduzir, isso vai exigir pessoas em seus corpos naturais. E isso não é possível no arrebatamento pós-tribulacional. Porque quando a gente vai lá para Apocalipse, capítulo 19, verso 11 a 23, que ressurreição é essa que está falando? Então, que ressurreição é essa de Apocalipse 19, 11 a 23? Não é mencionado porque acontece naquele momento. Então, o arrebatamento é a ressurreição da igreja. Apocalipse 19, verso 11 a 23, dá uma descrição da segunda vinda, mas nenhuma ressurreição é mencionada no livro de Zacarias, capítulo 14, verso 1 a 7, que também descreve a segunda vinda, mas não há menção ali do arrebatamento ou ressurreição. Então, algumas pessoas podem chamar isso de argumento do silêncio, mas esse silêncio fala muito alto, porque este é o maior evento, e eu diria o maior evento da história da igreja, onde centenas de pessoas ressuscitam, e não é mencionado em Apocalipse 19, não é mencionado em Zacarias 14. Por que então? Porque não há um arrebatamento pós-tribulação. Então, quem está reunido primeiro? Os ímpios lá em Mateus 13:30, 13:49, ou os justos de 1 Tessalonicenses, como você acabou de citar, capítulo 4, versos 16 a 17. Então, ambos não podem ser reunidos primeiro. E aí eu me preocupo muito com as colocações que foram feitas, por quê? Porque são dois eventos separados no tempo. Os justos são os primeiros no arrebatamento, e os ímpios são os primeiros na segunda vinda. Então, já que os cristãos serão recompensados no arrebatamento, conforme está lá, 2 Timóteo 4:8, 1 Pedro capítulo 5, e aí vai. Então, como os 24 anciões lá no céu já podem ter suas coroas, conforme Apocalipse capítulo 4, verso de 4 a 10. Se o arrebatamento não ocorre até a segunda vinda, como é que pode isso? Então, o arrebatamento deve ter ocorrido aí por esta altura, e é antes da segunda vinda. Fechou os 3 minutos. Feita a primeira réplica do pastor Joaquim, então nós vamos para a primeira pergunta do presbítero irmão Julian. Terá 1 minuto e meio para fazer sua primeira pergunta, presbítero. Já posso fazer? Tá me ouvindo, Jardel? Sim.
Ah, é só pergunta, né? Não pode dar tréplica, né? Não. Estou te ouvindo, pode fazer a pergunta. O tempo já está correndo. Irmão Joaquim, a pergunta que eu faço, a primeira pergunta, talvez uma pergunta simples, o irmão já deve ter ouvido essa pergunta várias vezes, né? A minha pergunta é, se a igreja, conforme o pré-tribulacionismo, ela é arrebatada antes da grande tribulação, para quem o anticristo será revelado? Se a igreja ela é arrebatada antes, o anticristo, o nome já diz, ele é anticristão. Quem que o anticristo vai perseguir? Visto que Apocalipse 13 diz que aceitarão a marca da besta. Se aqueles que não têm o Espírito Santo, se aqueles que não são igreja, ficarem e a igreja for arrebatada, o anticristo vai perseguir quem? Se aqueles que tiverem a marca da besta na grande tribulação estarão do lado dele. Qual vai ser a função do anticristo na grande tribulação se a igreja não vai estar aqui? Essa é a minha pergunta. Entendeu a pergunta, pastor Joaquim? Sim. 2 Tessalonicenses, Pode capítulo responder, 2. senhor. 3 minutos para responder. Tá bom. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 a 9. Eu não vou ler todo o capítulo, os versículos, mas 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 9, diz que o arrebatamento não ocorrerá até que o anticristo fosse revelado. Então, Paulo está falando aqui do dia do Senhor, da tribulação. Paulo não está falando do arrebatamento em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 9. Paulo está mostrando a relação, no verso 1, ele vai falar sobre isso, olha só o que ele vai dizer. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, nós vos exortamos. E ele diz assim, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Então, dia do Senhor refere-se ao período da tribulação e não ao período do arrebatamento. Então, o dia do Senhor também não significa um dia de 24 horas, mas significa o quê? Significa um período de tempo de julgamento, conforme Isaías capítulo 2, verso 12, conforme também Ezequiel 13, 5, Amós 5, 18 e 20. Então, os tessalonicenses, os irmãos da cidade de Tessalônica aqui, eles foram abalados e perturbados porque alguém enganou eles e fizeram crer que o período da tribulação havia começado. Mas Paulo disse que o anticristo deve ser revelado antes que isso aconteça. Então, quando o anticristo confirmar uma aliança com Israel, ele será revelado, iniciando aí o período de tribulação de 7 anos. Então, segundo, se os tessalonicenses acreditavam em um arrebatamento pós-tribulação, eles não deveriam estar se regozijando. Se os tessalonicenses tivessem aprendido aí um arrebatamento pós-tribulação, eles estariam se alegrando porque o início da tribulação era a prova de que o arrebatamento pós-tribulacionista estava próximo. Então, eles não ficariam perturbados ou alarmados, porque isso é o que eles esperavam, passar pela tribulação. No entanto, a gente descobre o quê? Que os tessalonicenses, eles estavam perturbados. Eu pergunto, por que eles estavam perturbados? Porque se o período da tribulação tivesse começado, isso significava o quê? Que eles tinham perdido o arrebatamento. E por isso que Paulo escreve sobre o arrebatamento no verso 1. E depois ele explica o período da tribulação, começando aí quando o anticristo é revelado. Como se ainda não tinha acontecido, eles não perderam, então, o arrebatamento da igreja. Essa é a resposta. Bênção de Deus, fechou os 3 minutinhos aí no cavaco, bem aproveitado. Irmão Julián, 3 minutos para fazer a sua primeira réplica.
Pode utilizar o tempo, irmão Juliano. Posso começar? Pode começar. Tá. Pois então, irmão Joaquim, o irmão citou, então, eu perguntei se a igreja fosse arrebatada antes, qual era a função do anticristo, visto que a igreja não estaria aqui para ser perseguida, né? Então, aí eu não vejo, aí se for, alguns vão dizer, a maioria dos pré vão dizer, não, mas é os 144 mil, são os judeus que vão ficar, são os ímpios que vão ficar, então tá. Então, a palavra certa, então, não seria anticristo, teria que ser anti-judeu, né? Antissemita. Segundo ali, então, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, como o irmão citou, para mim é um tiro no pé para o próprio pré-tribulacionismo, né? Com todo respeito, porque é exatamente o que aconteceu na igreja de Tessalônica. As pessoas estavam preocupadas, como se Cristo já tinha vindo, tinha falso profeta que estava dizendo, Jesus já voltou, porque os irmãos em Cristo estavam morrendo, outros estavam enfermos, né, outros tinham partido, e justamente por isso, alguém lá estava pregando que Jesus já tinha voltado. E o apóstolo Paulo, ele diz, não é bem assim. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com eles, aqui para mim está o arrebatamento, que não se deixe mover facilmente seu modo de pensar. É como se fossem, hoje em dia, as pessoas, né, os sensacionistas, né, falando tudo o que faz sobre o final do mundo e tal, botando medo nas pessoas. É mais ou menos o que estava acontecendo na igreja de Tessalônica, né? E como o próprio irmão leu, né? Isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Então, a Bíblia está dizendo que o dia do Senhor, que para mim é a volta dele, a parousia, porque aqui está dizendo vinda, né? A vinda do Senhor é parousia, é a vinda visível, né? Apocalipse 1:7. Então, ela não se dá antes que seja revelado o homem da iniquidade, na minha opinião, o anticristo, né? Então, aqui é um texto que afirma o pós, e o anticristo é revelado, né? A igreja passa pela tribulação, aí começa a grande tribulação, então, quando o anticristo se levanta, quando ele não vou dizer assim que ele quebra o acordo lá que está em Daniel, né? Mas ele vai fazer cessar o sacrifício, né? Sacrifício tem a ver com adoração, né? Romanos 12 fala de nós entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Hebreus fala nosso sacrifício de louvor, né? E é isso que o anticristo vai fazer. Ele vai perseguir o povo santo para que não venha a adorar a Deus, né? Para que se renda a marca da besta. Mas em questão do reino milenar, como ele falou, a terra vai estar povoada, como eu disse, eu respondi a pergunta. Vai sobrar aqueles que não aceitaram a marca da besta, mas não se renderam a Jesus. Eles vão estar ali, vai sobrar um povo. O anticristo, ele não vai tomar conta do mundo inteiro, tá? Na minha opinião, a igreja sobe arrebatada e já desce para inaugurar o reino milenar. Tanto é que Apocalipse 22 vai dizer que as nações usarão as folhas das árvores como cura, né? E por aí vai. Não quero passar do tempo. Tem pouco tempo, né, Muito bom. É curto. Está sendo bem aproveitado. Como a gente sabe, né, esses debates não é para resolver as questões, mas sim para estimular todos aí a estudarem, a pesquisarem e tal. Fechemos a primeira rodada, então vamos para a segunda rodada, onde o pastor Joaquim vai fazer a sua segunda pergunta. Pode fazer a sua segunda pergunta, pastor Joaquim, 1 minuto e 30. Pedro, capítulo de número 5, verso 4, Lucas 14, verso de número 14, como também os 24 anciões nos céus já podem ter suas coroas, Apocalipse capítulo 4, verso de 4 a 10. Se o arrebatamento não ocorre até a segunda vinda, como é que eles poderiam já ter recebido as suas coroas? Então, o arrebatamento deve ter ocorrido aí por esta altura, que é antes da segunda vinda de Cristo. Agora, por que as ovelhas e as cabras precisam ser separadas após a segunda vinda de Mateus, capítulo de número 15, 31 a 33, se já foram separados por um arrebatamento quando ele vem? Então, o arrebatamento não ocorre na segunda vinda. Então, as ovelhas e as cabras precisam ser separadas. E aí, no final do milênio,
onde vêm os incrédulos em seu reino, conforme Apocalipse capítulo 20, versos 7 a 10? Então, as pessoas são pessoas que irão nascer durante o milênio. Eles são descendentes de pessoas salvas após o arrebatamento, que entraram no milênio com seus corpos naturais. Ora, é interessante as colocações feitas do Julian, porque como a gente vê aí o casamento, né? A gente vê aí... Qual a pergunta, doutor? Não esquece a pergunta. Então, a pergunta, eu já acabei de fazer a pergunta. A pergunta é essa. Já que os cristãos serão recompensados aí com coroas no arrebatamento, como os 24 anciões nos céus podem ter suas coroas se o arrebatamento não ocorre até a segunda vinda? Como? Muito bem. Entendeu a pergunta, irmão Julião? 3 minutos para responder aí. Pode botar. Pode começar. Assim que pode. Tá, tudo bem. Eu entendi. Acho que eu entendi a pergunta dele, né? Que travou bastante aqui para mim. Mas a questão dos 24 anciões estarem já lá no céu com coroa e tal, eu entendo o livro de Apocalipse como a escrita do apóstolo João, né? Ele usa o princípio de analepsia, né? Então ele escreve, a gente não pode ler o livro do Apocalipse numa maneira linear, né? Porque daí a gente vai usar texto fora de contexto para criar pretexto, tá? A questão dos 24 anciões, até eu estou com a Bíblia aberta em Apocalipse 11, versículo 15, né? Que vai falar da última trombeta. Ao toque da última trombeta, os reinos deste mundo vieram a se tornar do nosso Deus e do Senhor, e do seu Cristo, né? E ele reinará para sempre. E os 24 anciãos que estão assentados no seu trono diante de Deus, prostrados sobre seus rostos, e adorarão a Deus, dizendo: grande te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras. Né? Nem tem o que advir aqui, né? Porque Jesus já veio. Porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na minha opinião, irmão, até não temos uma ideia 100% completa de quem são os 24 anciãos, né? Alguns dizem que é os 12 discípulos e as 12 tribos ali, né? As 12 tribos, 12 discípulos e tal. Mas, na minha opinião, como é que eu posso explicar? João, ele tem uma visão, ele para, aí ele vai e conta uma outra visão, daí ele volta e começa a explicar aquela visão de novo. No Apocalipse 19, a igreja é arrebatada, os anciãos, então, se fossem os apóstolos, ou se fosse a igreja, a gente não sabe, os 24 anciãos, se é a igreja ou se não é, né? Mas se fosse a igreja, nós teremos um encontro com o Senhor nos ares, passaremos pelo tribunal de Cristo, né? Teremos o nosso corpo glorificado, né? 1 Coríntios 15, 51, num piscar de olhos, não arrebatamento, é a transformação do corpo para o encontro com o Senhor nos ares. Lá teremos, então, o tribunal, recebemos o nosso galardão, e se fosse por isso, então, nesse momento, poderia ali receber a coroa da vida, sem problema nenhum. Estaremos ali, desceremos com o Senhor. Apocalipse 19 fala, né, que voltaremos em cavalo branco, vestido de branco, montado num cavalo com o Senhor, né? Então, não vejo problema nenhum sobre isso. Eu sou pré-milenista, tá? Para mim, a igreja arrebatada, encontra o Senhor nos ares, tribunal de Cristo, recebe o galardão e desce para estabelecer o reino milenário durante 1000 anos aqui, e nesse tempo, então, teria nações que sobrou do povo da grande tribulação para reinar junto ali, porque tem que ter um povo no reino milenar para se cumprir a palavra que nós vamos reinar com Cristo, né? Então, não vejo problema nenhum. A igreja vai ser arrebatada, vai receber a compensa, a coroa da vida, a coroa da justiça, que ali para mim não sei também se vai realmente ter coroa, mas para mim é só um simbolismo da própria vida eterna, né? Do próprio corpo glorificado. Muito bem, bem aproveitado os 3 minutinhos pelo presbítero irmão Julian. Pastor Joaquim, mais 3 minutos para a sua segunda réplica. Agora pode iniciar. Eu fiz a pergunta. Ok. Irmão Joaquim. Sim. Pode fazer a sua segunda réplica.
Tá me ouvindo, né? Ok. Algumas pessoas acreditam aí erroneamente, né, que um arrebatamento pré-tribulacional não pode acontecer porque Mateus 13:30 diz que na segunda vinda o joio será colhido primeiro, na parábola lá do joio e do trigo. Bom, Jesus disse: deixai que ambos, o trigo e o joio, cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: primeiro juntem o joio e amarrem-os em feixes para queimá-lo, mas juntem o trigo no meu celeiro. Mateus 13, verso 30. Então, ele explicou que os joios são os filhos do maligno. Mateus 13, 30. Então, esta parábola não significa que o arrebatamento e a segunda vinda sejam o mesmo evento, muito pelo contrário. Porque Jesus proibiu especificamente a remoção do ímpio. Então, ele não proibiu a remoção do justo. Mateus 13, 39, 29, aliás. Mateus 13, 29. Então, a colheita é a segunda vinda de Cristo na terra. Jesus disse que os incrédulos serão reunidos primeiro em sua segunda vinda. No entanto, o apóstolo Paulo, o que ele faz? Sob inspiração do Espírito Santo, ele diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Por quê? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E Paulo diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Então, se o arrebatamento e a segunda vinda são o mesmo evento, a gente tem uma contradição aí na Bíblia. Porém, o ministério, eu diria, isso é muito complicado, porque o mistério é esclarecido quando entendemos que o arrebatamento da igreja precede a sua segunda vinda. O arrebatamento ocorrerá primeiro quando Cristo retornar nas nuvens para remover a sua igreja da terra e nos levar para o céu. Jesus disse: se eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver no céu, aí vocês estejam também. Então, Jesus, ele não tocará na terra no arrebatamento da igreja, mas ele permanecerá no céu, iremos no encontro do Senhor nos ares, é o que diz as Escrituras. Na segunda vinda, Jesus, então, retornará na terra, seus pés vão pousar no Monte das Oliveiras, conforme lá Zacarias, capítulo 14, verso de número 4. Então, neste momento, ele vai enviar os anjos para primeiro colher o joio, os incrédulos, e depois colher o trigo, aqueles salvos após o arrebatamento. Então, o trigo e o joio são ambos aí reunidos, mas não ressuscitados. Eles ainda estão em seus corpos naturais, e é por isso que o anjo deve reuni-los. Então, se o... Fechou os 3 minutos. Muito bem, então aí fechou a segunda réplica do pastor Joaquim. Vamos aguardar aí, tá dando um cortezinho aqui para mim. Irmão Julián, o irmão vai ter aí então 1 minuto e meio para fazer a sua segunda pergunta ao pastor. Pode fazer a pergunta que eu vou soltar o tempo aqui. Posso soltar? Deu certo? Pode fazer. Sim. Amém. Vamos lá. Deixa eu separar alguma que eu fiz uma listinha. São só 3, né? Bom, irmão Joaquim, o irmão falou sobre arrebatamento, sobre 1 Tessalonicenses capítulo 4, né? E ali, 1 Tessalonicenses capítulo 4, diz assim, no versículo 15: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos que dorme, correto? Lá em João 6, Jesus diz, João 11 também, lá para Marta e para Maria, que a ressurreição ocorrerá no último dia. E ela estava falando para os salvos. Estava falando sobre Lázaro, seu amigo, para Marta, para Maria. Se a ressurreição é no último dia, como que o pré-tribulacionismo vai sustentar o arrebatamento antes? Se Paulo está dizendo que de modo nenhum nós vamos preceder aqueles que dormem. Se a gente não vai preceder os que dormem,
e a gente vai ser transformado e arrebatado juntamente com eles, como que a igreja vai antes? Então, vai ter uma parte da igreja que vai ser arrebatada para as bodas do Cordeiro nos céus durante 7 anos. Passados 7 anos, então o povo que ficou, os salvos que ficaram da grande tribulação, que não é a igreja, porque não foi arrebatado, não vão poder participar nem do tribunal, nem das bodas do Cordeiro. Então, como que o pré-tribulacionista sustenta isso? Sobre a ressurreição e sobre as bodas do Cordeiro. Se a gente não pode preceder eles. Entendeu a pergunta, pastor Joaquim? 3 minutos para a sua resposta. Vamos aguardar o pastor Joaquim. Entendeu a pergunta, pastor Joaquim? Entendi. Bom, se nós pegarmos aí o evento de Mateus... Tá bom. Se nós pegarmos o evento de Mateus 24, em primeiro lugar, evento de Mateus 24 não é o arrebatamento. Então, isso tem que ficar bem claro. Mateus 24 não é um arrebatamento por várias razões. Primeiro, os cristãos receberão corpos ressuscitados no arrebatamento, conforme 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51 em diante. Então, se estivermos em corpo ressuscitado, como Jesus, né, seremos capazes de ascender com Jesus, como ele fez, por exemplo, quando ele subiu. Como é possível isso? Porque precisaremos aí de anjos para nos reunir. Para quê? Precisamos de anjos. Se o nosso corpo vai ter a mesma capacidade que o corpo dos anjos. Para quê? Então, por que precisaria de anjos para nos reunir quando a gente vai ter essas mesmas capacidades? E os anjos estão reunindo aí os eleitos. Aqueles que foram salvos após o arrebatamento, que estão em seus corpos naturais. Então, os anjos também reunirão os ímpios neste momento, conforme Mateus 13, 38 a 43, Mateus 13, 49 a 50. Então, se você quiser argumentar que os anjos reunindo aí os eleitos, em Mateus 24 é o arrebatamento, então você terá o quê? Que reivindicar que os anjos reunindo os ímpios em Mateus 13 também é arrebatamento. E é claro que ninguém acredita que os ímpios são arrebatados na segunda vinda. Então, os anjos, eles são enviados aí para reunir tanto os justos quanto os ímpios para o julgamento das nações, conforme está lá em Marcos 25, 31 a 48. Então, são todas as pessoas em seus corpos naturais e não corpos ressuscitados. Os ímpios serão lançados aonde? No lago de fogo, enquanto que os justos entrarão no reino mileniar. Então, o arrebatamento, como a gente pode ver, o último triunfo, é um termo usado para a última trombeta, separada durante a festa das trombetas. O arrebatamento será o cumprimento da festa judaica das trombetas. Então, o último triunfo, eu diria, que refere-se a quê? Refere-se à festa das trombetas e à prática judaica de soprar trombeta nesta festa todos os anos. Então, durante a cerimônia, há uma série de pequenas explosões lá de trompetas com vários cumprimentos, concluída aí com a explosão mais longa, chamada de Tequia Gedolá, ou seja, o grande ou último triunfo. E o judaísmo relacionou, né, esse último triunfo aí com a ressurreição dos mortos. Assim como Paulo, aqui é que o arrebatamento será o cumprimento da festa das trombetas. Então, a gente vê isso claramente nesse texto que o apóstolo Paulo acabou de mencionar. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52. E Mateus 25, 31 é muito claro. Os anjos são enviados para reunir tanto justos Fechou o tempo. Quanto ímpios. Obrigado. Irmão Julián, 3 minutinhos para a sua segunda réplica. Pode começar. Aqui. Agora sim, liguei ali. Pois é, irmão Joaquim, entendi a tua colocação, tá? Mateus 25, 31, até na perícope ali da minha Bíblia, né? O título é o grande julgamento. Então, ali está dizendo para mim, né? Está fazendo uma referência ao final dos tempos. Como eu disse antes, a igreja é arrebatada, tem o reino milenar na terra, nós vamos governar com Cristo durante 1000 anos,
Satanás é solto, Gog e Magog, e aí que vem o trono branco. Então, os ímpios ressuscitarão para condenação, e nós, os justos, para herdar o reino para sempre, né? Mateus 24, como o irmão citou também, Mateus 24, para mim, é um dos textos mais claros. Do 29 a seguir, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Está falando da parousia, Apocalipse 1:7, todo olho verá, né? E está falando da volta de Cristo. Mateus 24, do 29 a seguir, tem a mesma relação lá com o sexto selo, com a sétima trombeta. Se a gente pegar os textos de Apocalipse, é bem relacionado. Se vocês lerem lá, é a mesma relação. E a questão do mistério, eu vou ter que dar uma corrida aqui, porque é muito assunto. Eu até queria citar Apocalipse 10, e versículos 6 e 7, né? Na verdade, o 6 é a parte B, que diz assim: já não haverá mais demora, né? Isso tem um anjo de pé, João está vendo lá, ele come o livrinho, né? Mas nos dias da voz do sétimo anjo, né? Que daí as 7 trombetas, que na minha opinião, a sétima trombeta é a última trombeta, é a mesma trombeta lá de 1 Coríntios capítulo 15. Quando o sétimo anjo ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Pergunta que eu faço: que mistério é esse? Eu li antes, 1 Coríntios 15, 51. Paulo diz, né? Eis que lhes revelam um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, aquilo que é imortal se revestirá de imortalidade, o que é corruptível se transformar em corruptibilidade, então se cumprirá a palavra de Deus. Só que lá em Apocalipse 10, o anjo ali, o João está escrevendo a conexão, na minha opinião, de Coríntios 15. Já não haverá demora, mas os dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a sétima trombeta, então cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos profetas. A sétima trombeta a gente sabe que é logo em seguida as taças, né? Aí tem vários tipos de interpretação sobre as taças, mas é no final. Então, se o mistério vai se cumprir, a ressurreição do nosso corpo, como diz Apocalipse 10, versículos 6 e 7, quando ele fala do sétimo anjo, não tem como a igreja ser arrebatada antes, né? Se o mistério é a transformação do nosso corpo, tem que ser pós, não tem como ser antes. Maravilha, fechou então aí a segunda rodada de perguntas, respostas e réplicas. Apesar da internet não estar ajudando muito, está prosseguindo o debate, está sendo muito bom, muito respeitoso. Os irmãos no chat ali também estão vendo que está o debate acalorado, o respeito está sendo mantido. É isso aí, meus queridos. E não esqueçam, vocês que estão acompanhando no chat aí, compartilhem, curtam, isso é muito importante para o canal. Tá certo? E nós vamos prosseguir então para a última rodada de perguntas e respostas. Pastor Joaquim terá aí 1 minuto e meio. Os irmãos atentem para o tempo para fazer a pergunta dentro do tempo, tá? E utilizar o tempo para fazer a pergunta, tá bom, meus queridos? 1 minuto e meio, Pastor Joaquim, o tempo já está aí, pode começar que eu já vou soltar o tempo. Oi. Pode fazer a terceira pergunta, pastor. Tá cortando? Alô? Alô? Temos te ouvindo, pode fazer a pergunta. Alô? Alô, Estamos alô? te ouvindo, pode fazer a pergunta. Muito bem. Apocalipse capítulo 3, verso 10. Guardados desta hora da prova, que seremos, segundo Apocalipse 3:10, diz que seremos mantidos fora da hora da prova que virá sobre toda a terra, ou seja, a tribulação. Então, infelizmente, alguns erroneamente acreditam que manter significa proteger através da tribulação. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que você chega aí numa área próxima que tem uma alta tensão muito grande e tem uma placa: mantenha-se fora.
Isso significa que você pode entrar e ser protegido? Não, claro que não. Isso não significa que você está protegido de entrar naquela área. Então, o versículo também diz que ele nos guardará da hora da provação. Não é só um teste, mas é um período de tempo. Então, vamos dar um exemplo aqui do aluno que está na escola. O aluno é dispensado de um teste. Ele ainda pode ter que sentar na classe enquanto outros fazem o teste. Mas se ele for dispensado da hora do teste, ele pode ir para casa. Então, a igreja será chamada para casa antes do teste, antes da sua prova. Então, os anjos também não ressuscitam as pessoas quando reúnem lá para o julgamento. Então, quando os anjos são enviados para reunir os eleitos na segunda vinda de Mateus 24, versos 29 a 31, alguns, infelizmente, interpretam isso erroneamente como um arrebatamento. Então, há um problema aí nessa interpretação. Se ressuscitamos neste momento, por que precisamos de anjos para nos reunir? Entendeu a pergunta, irmão Julián? Por que precisamos de anjos para nos reunir? Se nós seremos como os anjos. Entendeu a pergunta, irmão Julián? Liga o microfone. Eu acho que sim, senão depois o Joaquim pode comentar aí na tréplica depois, né? Na réplica. Posso responder? Pode responder. Vou soltar o tempo aqui quando você começar a falar. Tá. Eu não sei se o Joaquim agora, porque ele misturou dois textos ali, né? Ele falou de Mateus, deixa eu ver aqui, Mateus 25, 31, e falou de Apocalipse 3:10. Já estava esperando esse texto, né? Esse texto aí é a super arma do pré-tribulacionismo, né? O 3:10 não pode, nunca, né? Ali de novo, né? Tá falando do julgamento, ó, quando o Filho do Homem vier na sua majestade, todos os anjos com eles, então se sentará no trono de sua glória. Eu não tenho aqui agora junto, porque eu tenho baixado no celular o Strong, né? Mas a gente sabe que antes também tem uma menção sobre mensageiros. Se a gente pegar as 7 igrejas de Apocalipse, vai falar de vários, ao anjo da igreja tal, né? Também pode se referir ao pastor da igreja, como pode ser os próprios crentes, né? Então, Mateus 25, 31 ali, vai falar do grande julgamento, né? Das nações. E, de novo, eu vou falar aqui, né? Na minha opinião, está citando também uma referência a Apocalipse 20, né? Então, não é que a gente precisa dos anjos para vir, coisa assim. A gente vai ter o corpo glorificado, vamos ser arrebatados com o corpo glorificado de glória e voltaremos para reinar com Cristo e depois o trono branco, né? E como ele citou também Apocalipse 3:10, que é um versículo muito conhecido, aí todo mundo fala, né? Eu também te guardarei da hora da provação. Eu não tenho problema contra esse versículo, né? Porque se a gente ler também o 11 vai dizer assim: venho sem demora, conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Ora, se no 10 ele está dizendo que vai guardar da hora da tribulação, para que ele vai dar esse alerta no versículo 11, né? Na minha opinião, não precisaria ter se a igreja fosse arrebatada. E se fosse usar parâmetros, então, das 7 igrejas do Apocalipse, falando do arrebatamento, nós também temos que citar a igreja de Esmirna, capítulo 2, versículo 10, né? Eis que o diabo possa botar vocês a tribulação de 10 dias, né? Ser fiel até a morte, darei a coroa da vida. A igreja de Tiatira diz que porque eles se contaminaram com influência de Jezabel, né? Ali falando do espírito de Jezabel, vai dizer, eu os colocarei em grande tribulação. Então, se for usar as 7 igrejas, né, as igrejas da Ásia, das cartas das 7 igrejas, para falar sobre arrebatamento da igreja ou sobre tribulação, as outras vão falar que passou, né? E o guardarei da hora da tribulação é aquele prefixo ek, né? Que ek, terel, né? Então, o prefixo ek, a gente sabe que ele perde a força na hora que é escrito ali com aquele verbo do lado, né? Mas eu não vejo problema nenhum. É a mesma coisa que Noé lá na arca.
Ele foi guardado, então, da hora, dentro do dilúvio. A água pairava sobre as águas. O povo no Egito foi guardado da hora, dentro das casas, passou pelas pragas do Egito, né? Então, para mim, isso não tem 3 diferença. minutos. Muito bem, o pastor Joaquim terá aí, então, 3 minutos para fazer a sua última réplica. Tempo na tela, pastor, quando começar a falar, eu vou soltar aqui. Pode iniciar sua terceira réplica, pastor Joaquim. Certo. Desculpa, eu queria só lembrar da pergunta que ele fez. Desculpa, eu esqueci a pergunta que ele fez. Na verdade, ele fez uma pergunta retórica, né, durante a resposta, né? Não foi uma pergunta em si, foi uma pergunta retórica. Desculpa, cortou aqui, eu me perdi completamente, tá? Mas só um minutinho que eu vou tentar formar aqui uma réplica. É que, na verdade, o Jardel, ele fez a pergunta para mim, né? Eu respondi para ele, agora ele responde sim. O Joaquim que me perguntou, que ele insultou. Isso, na verdade, durante a tua resposta, irmão Julia, você fez uma pergunta retórica, né? Então, o pastor Joaquim entendeu como se você estivesse fazendo a pergunta, mas foi uma pergunta retórica. Tá, eu vou dizer o seguinte. Primeiro, a Bíblia não ensina... Vou aproveitar o meu tempo. Já está pronto aí? Sim, tá rodando. Tá bom. Desculpa, eu acabei fugindo aqui completamente do raciocínio, tá? De fato, eu acabei fugindo do raciocínio. Bom, mas eu quero só argumentar algumas coisas importantíssimas que a Bíblia não ensina que haverá 2 segundas vindas. Não é isso que todo pós-tribulacionista vai dizer? Ora, vai dizer também que direito você tem, pastor Joaquim, de dividir em 2 eventos. No Antigo Testamento havia lá 2 quadros diferentes pintados do Messias. Um sofredor e o outro reinando como rei. Agora, quando nós olhamos para as Escrituras, o que a gente vê? Nós vemos que elas previam 2 vindas separadas aí do Messias. A primeira vinda como o Messias sofredor, a segunda vinda como um rei reinante. Já no Novo Testamento, o que acontece? Nós temos aí 2 quadros pintados e eles não combinam. Então, essas 2 descrições da vinda de Jesus apontam para 2 eventos separados, chamados aí de o arrebatamento e chamados também de a segunda vinda. Então, o arrebatamento, nós sabemos que Jesus disse, o arrebatamento ocorreria imediatamente após a tribulação. Mateus 24, 29 a 31, aliás. E é interessante, porque quando ele mandou os anjos reunirem seus eleitos, o evento de Mateus 24, de novo, é o arrebatamento. E por que eu estou dizendo que Mateus 24 é o arrebatamento? Eu tenho vários motivos para dizer isso. Os cristãos receberão corpos ressuscitados no arrebatamento. E se estivermos em corpos ressuscitados como Jesus, seremos capazes de subir ao céu como Jesus fez quando aconteceu. Ele não foi levado pelos anjos, como também não seremos levados pelos anjos. Então, por que precisaríamos? Eu quero bater nessa tecla, porque eu acho isso muito importante. Por que precisamos de anjos para nos reunir quando nossos corpos terão a mesma capacidade que os anjos? Mateus 22, 30. Então, os anjos estarão reunidos, reunindo quem? Os eleitos. Aqueles que foram salvos após o arrebatamento da igreja. E eles estão aí em seus corpos naturais. Os anjos também reunirão os ímpios neste momento, conforme Mateus, capítulo de número 13, verso 38 a 43, 49 a 50. Então, os anjos reunindo os eleitos de Mateus 24 é o arrebatamento, se você diz isso, então você terá que reivindicar os anjos reunindo os ímpios em Mateus 13. Dizer que isso também é o arrebatamento, e para mim você não deixou claro isso. É claro que ninguém acredita que os ímpios serão arrebatados na segunda vinda de Cristo.
Então, os anjos serão enviados para reunir tanto os justos como os ímpios para o julgamento das nações, conforme está lá Mateus 25, 31, que você citou. Então, essas são todas as pessoas com seus corpos naturais, não em corpos ressuscitados. Maravilha, utilizado aí os 3 minutinhos da última réplica do pastor Joaquim. E eu quero aproveitar aqui, antes de dar a oportunidade para a irmã Julia fazer a sua última pergunta, parabenizar aí a irmã Janice, que está ali debatendo no chat, a única mulher aqui que está ali no debate, que está no debate acirrado. Parabéns, irmã Janice, pelo Dia da Mulher, a todas as mulheres que acompanham e vão acompanhar depois dessa programação. Que Deus abençoe, saibam que vocês foram criadas para serem rainhas, né? Que Deus abençoe vocês, que possam aí serem bênção aonde vocês estiverem. Bom, Julian, 1 minuto e meio para fazer a sua última pergunta. Valendo? Pode começar. Pode começar. Tá bom. Que pena que o tempo é curto, né? A gente queria explicar melhor dos anjos ali para o Joaquim, mas de repente a gente vai ter outra oportunidade, outra hora aí. A pergunta que eu quero fazer, então, irmão Joaquim, conforme o pré-tribulacionismo ali, Apocalipse 7, né? Até a gente sabe que haverá salvação. Depois. Tá. Agora é a pergunta, né? Tá. Conforme, então, a Apocalipse 7, que haverá salvação durante a grande tribulação, e isso os pré-tribulacionistas também concordam, né? Diz que terão salvos na grande tribulação. A pergunta que eu faço é, se sim, haverá salvo na grande tribulação? Se sim, quem irá convencê-los da justiça, do juízo e do pecado, visto que para a visão crê que o Espírito Santo será tirado juntamente com o arrebatamento da igreja? A pergunta que eu faço é, quem que vai ser salvo na grande tribulação, se o Espírito Santo, na visão ela é arrebatado junto com a igreja, né? Se o irmão Joaquim concorda que haverá salvação durante o período da grande tribulação, quem são esses que vão ser salvos? Quem que vai convencer eles, né, do pecado, que está lá em João 14, né, que é o Espírito Santo? Quem que vai convencer? E qual é a igreja que eles vão se batizar, que eles vão crer, o que vai acontecer? É isso aí. Muito bem, entendeu a pergunta, pastor Joaquim? Teu microfone. Liga o microfone. Agora sim. Agora sim, entendeu a pergunta? Desculpa. Sim, entendi. Vamos lá. Haverá salvação no período da grande tribulação? Sim, haverá salvação no período da grande tribulação. Muito bem. É interessante porque essa pergunta, sempre que a gente dá seminário de escatologia, já está valendo aí? Meu Deus, já está valendo? Jardel, posso responder, não? Já está rolando 17 minutos. Pode responder, já está valendo. Deixa eu reiniciar aqui. Pode começar de novo. Tá bom. Então, o Julian aí, né, até falou sobre isso. Qual é o propósito ou o significado para esse tipo de arrebatamento, dizendo que seria importante para a transformação do corpo, né? Agora, os corpos dos crentes mortos e os corpos dos crentes vivos poderiam ser ressuscitados e transformados e continuarem sobre a terra sem a necessidade de subirem aí, né? Bom, 1 Tessalonicenses 4:1, 1 Coríntios 15 e outros textos são muito claros. Haverá salvação no período da grande tribulação? Sim, haverá. Quando Mateus 25 diz isso, quando o Filho do Homem
vier na sua majestade, se assentará em trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará uns dos outros. Então, fará uma separação entre o que eles chamam de benditos e malditos. Vinde, benditos de meu Pai. Então, eu diria que essa questão da salvação, antes do período da grande tribulação, a gente tem que imaginar uma ideia. Tem que imaginar Mateus 25, apresentada por Jesus lá. Então, depois de toda a tribulação escatológica, os justos seriam arrebatados. Quem seriam aqueles benditos do Pai que não teriam sido arrebatados junto com os outros? Quem teria sido aqueles deixados para participar do julgamento que separará as pessoas para entrarem ou não no milênio? E é interessante isso. Por quê? Ah, pastor, tanto faz acreditar no arrebatamento pré ou pós, com justificativo aí. Não. A gente tem que ver essa questão da salvação no período da grande tribulação. Porque Jesus há de separar pessoas que são dignas de entrar no reino milenar, e aí duas coisas têm que ser verdadeiras. O arrebatamento não pode acontecer simultaneamente a essa separação. Então, deve ter havido salvação depois do arrebatamento, durante os dias que precederam essa separação entre os que são chamados de benditos e os que são chamados de malditos. Então, é mais provável, eu diria aí, né? Eu creio nisso, defendo isso, estou aqui para falar sobre isso, num arrebatamento pré-tribulacional, e durante os anos seguintes, em meio aos flagelos do período do julgamento, da ira divina, então muitos confessarão o senhorio de Jesus Cristo, tendo finalmente aí a chance de serem separados no final da tribulação para entrarem no reino milenar do Senhor Jesus. Então, o que a gente pode observar? Algumas pessoas elegem alguns versículos isolados como única fonte de informação sobre a qual será aí a atitude dos homens durante o período da tribulação, e conclui precipitadamente, como fez aí o Julian, por exemplo, que não haverá salvação naquele tempo. Por quê? Ah, porque o Espírito Santo foi tirado. Não, porque não tem o Espírito Santo para eles se arrependerem. Bom, esses homens não se arrependem para dar glória a Deus, não significa que outros não tenham feito isso, não tenha havido pregação, ou incentivo, ou a possibilidade de tal. O propósito da tribulação é promover uma derradeira conclamação aos homens ao arrependimento. Apocalipse 14, depois você pode ler, versos 6 e 7, mostra isso claramente, que haverá salvação no período da grande tribulação. Maravilha! Vamos lá, irmão Julian terá aí 3 minutinhos para fazer a sua última réplica. Só um comentário aqui, irmã Janice, vendo ela como a única mulher ali entre os homens, me surgiu uma ideia aqui de trazer uma mulher para um próximo debate. Vamos achar aí uma corajosa aí que queira participar, né? Debate só de mulheres. Irmão Julian, Eita. 3 minutinhos, pode começar. Amém. Bom, Mateus 25, como eu falei, vou repetir, né? Para mim é o julgamento. Aqui é uma parábola, né? Tá se referindo ao trono branco, tá? Que diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quem se assenta no trono da glória para julgar as nações. Todas as nações estarão reunidas em sua presença. Quando que todas as nações estarão reunidas na presença de Deus? Apocalipse 20, né? O trono branco, todos estarão reunidos, uns para a direita, né? Vinde, benditos meu Pai, outros para a esquerda, lago de fogo. Essa é a minha opinião de Mateus 25, é bem claro, né? Até ali vai dizer, os justos perguntarão, quando foi que te vimos, Senhor, com fome, leva de comer, deste de beber, né? Depois ele vai dizer, afaste de mim, para o fogo eterno, os que tiverem à esquerda, no caso, né? Isso para mim tem tudo uma passagem, porque a igreja vai estar na grande tribulação. Apocalipse 12 diz que a mulher será guardada no deserto, né? Então, muitos irão recorrer a pessoas, vão estar com sede, vão estar com fome, a marca da besta vai estar aí, a gente não vai poder comprar e nem vender, e muitos vão recusar ajuda. Por isso que Mateus 25 vai falar aquela parábola ali, né? E ali, para mim, é o trono branco. E a questão da salvação, durante a grande tribulação, eu quis enfatizar mais na parte de que como as pessoas elas vão se arrepender, irmãos, se o Espírito Santo vai ser tirado junto com a igreja. Essa que é a minha dúvida. Ah, mas vai ter um juízo, eles vão ver o juízo e vão se arrepender. Pensa comigo, a igreja não vai estar.
o anticristo vai colocar a marca da besta na maioria das pessoas. Em todas as taças, se nós lermos a taça Apocalipse, capítulo 15, 16, a Bíblia diz assim, que os homens não se arrependeram e blasfemaram contra Deus, por causa dos juízos. Então, como que vai ter isso, se o Espírito Santo não vai estar? A Bíblia diz que as pessoas vão blasfemar, vão receber a marca da besta. Para mim, não faz sentido. Se houver salvação na grande tribulação de alguns, eu creio que será a igreja, estará pregando aqui o evangelho eterno, né, em Apocalipse 14, um dos anjos ali está com o evangelho eterno pregando. De novo, para mim, anjo, a palavra ângelos no grego, mensageiro, também se refere nós, à igreja. Então, é isso que eu não entendi, entendeu? Que como que vai ter salvação, então, se o Espírito Santo não vai estar? É por isso que eu creio que a igreja vai passar pela grande tribulação, e para poder haver essa salvação na grande tribulação dos mártires, descrito em Apocalipse 7, né? Esses são os que vieram da grande tribulação. O próprio ancião diz para João, né? Quem são esses? Esses são que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes no cordeiro. Para lavar, eles não podem estar com a marca da besta, né? E não pode ser judeus, porque Zacarias lá vai falar que quando eles veem o sinal do Filho do Homem, né, a marca na mão, é que eles vão se arrepender, né? Lá no final, na minha opinião. E para mim tem que ser a igreja, né? Porque se a igreja foi arrebatada antes, o que sobrou não pode ser a igreja, né? Como é que eles vão? Não fecha. Mas não vou ir além. Isso aí. Deus abençoe. Maravilha. Fechou aí os 3 minutinhos. Como os irmãos estão vendo, o debate aí tá muito bom. Os irmãos estão elogiando isso aí, meus queridos. Obrigado por aqueles que estão comentando. Já sugeriram a irmã Janice para participar do debate aqui. Quem sabe, né? A gente pode estar tratando dos detalhes aí. Achar uma outra participante e ver aí uma temática e vamos trazer as mulheres aí para também enriquecer aqui o canal Diálogo Aberto. Então, meus queridos irmãos, aí vocês viram então as argumentações de ambos os debatedores. Agora eu entendo o pastor Joaquim por que o César Cavalcante lá como mediador, ele é difícil, né, ser mediador. Se segurar, né? É difícil ser mediador e tem que controlar para não participar do debate. Mas o pastor César Cavalcante está se comportando direitinho, tá muito bom ver as mediação dele. Mas é isso aí, meus queridos. Então aí fechamos aí as perguntas, respostas. Jardel. Oi. No último debate que eu tive, ele quase não participou. Eu achei que ele ia atacar o unicista lá, mas ele se manteve. Não, mas é isso aí. O mediador tem que se manter assim mesmo, de forma imparcial, né? Para não, senão fica 2 contra 1, né? E muitas vezes que eu assisti debate, eu via ele mais o outro debatedor contra 1, daí fica desonesto, né, o debate. Mas é isso aí, meus queridos. Vamos partir para as considerações finais. Eu vou dar um bônus aqui para os irmãos, vou dar 5 minutinhos para a conclusão final de cada um. Nós começamos então aí com o pastor Joaquim fazendo as perguntas, e ele vai então aí fazer a sua conclusão final agora, depois o irmão Julião faz a sua conclusão final. Então, vou dar 5 minutinhos aí de bônus, né, para todos fazer as suas colocações finais. Pastor Joaquim, pode iniciar, e assim que o senhor iniciar, eu solto o tempo aqui. Só um minuto. Oi! Ai, Jesus, estão pedindo a chave do carro, perdão. Ô, glória! Ô, Jesus. Ao vivo é assim mesmo, gente. Só um minuto, que eu vou só dar a chave do carro. Pode. É benção. Eu vou aproveitar aqui e vou compartilhar aqui a tela. Eu vou mostrar o próximo debate que vamos ter semana que vem. O pastor Ezequiel Gomes vai estar aqui conosco. Aqui, ó, pastor Ezequiel Gomes, um calvinista e um arminiano. 2 pastores, pastor João Carlos e pastor Ezequiel Gomes. Então, já aproveitando, convidando os irmãos aí, vai ser bênção, né, a respeito aí da depravação total ou parcial.
que as Escrituras têm a nos dizer sobre isso? Os dois são altamente preparados, e dois teólogos, nas suas formações, e vai ser benção, meus queridos. Então, Qual deles é o anotem aí na calvinista? agenda de vocês, dia 14, semana que vem, aqui no canal. Qual deles é o É o calvinista? pastor João Carlos. Ah, eu achei que era Ezequiel. Um homem abençoado, com grande conhecimento. Uhum. Isso. O pastor João Carlos é o pastor calvinista. Uhum. Tá certo, meus irmãos? Então, o pastor Joaquim já está de volta. Deixa eu pausar aqui e colocar o cronômetro novamente. Eu ia fazer uma brincadeira com Ezequiel, mas vai que ele fica bravo comigo. Eu acho que o calvinista tinha que ser ele, né? Mas já é uma brincadeira. Mas ele leva na esportiva sempre. O pastor diz que é uma benção. Cadê o nosso pastor Joaquim? Vamos aguardá-lo. É isso aí, meus queridos. Excelente debate. Excelente debate. Mas sabe, Jardel, que quase que não era para dar certo. O João passou a noite com febre, ontem com febre, tivemos na UPA com ele. Até hoje ele estava vomitando. Daí eu consegui deixar ele no meu sogro, ele deu uma melhorada boa, né? Mas eu estava preocupado. Eu cheguei tarde em casa, ele não estava muito bem. Mas graças a Deus ele tá, já oramos por ele aí, já medicamos e vai dar tudo certo, ele está bem, já vai estar recuperado 100% logo. A gente se preocupa, né? A gente fica, filho é filho, né? Sim. E tá tendo uma onda de virose aqui, né? A gente estava até assustado que fosse dengue, porque começou a dar umas manchinhas no rosto dele. Mas está repreendido em nome de Jesus, né? Agora tá um surto de dengue aí que tá terrível, né? Amém. Será que o pastor Joaquim foi arrebatado? Eu acho que ele foi e nós ficamos. Vamos ver, daqui a pouco aparece um cachorro ali agora na tela ali. Aí podemos... Acho que ele fechou a tela. Se não foi arrebatado... Não. Se não foi arrebatado, pode ter sido preso, né? Por ocasião do anticristo. Tem que puxar pro meu lado também, né? Vamos ver. Qualquer coisa eu começo, Jardel, depois ele acaba, não sei, vamos deixar ele, né? É bom ele estar junto. Ali, ó, ele tá chegando. Tá bom. Ele tá chegando a hora, como diz aquele louvor. E perdi a chave do carro, tem mais. Eita! Perdi. Mas tá bom, depois eu encontro. A gente achou vai aparecer. Meu Deus, onde foi parar essa chave? Pode iniciar então a sua conclusão aí, pastor. 5 minutos. Tá bom, eu quero dizer que a minha visão pré-tribulacionista é uma visão que, acima de tudo, tem um fundamento. De novo, eu disse que ninguém é dono da verdade na escatologia. Então, os críticos, por exemplo, do arrebatamento pré-tribulacional, eles dizem, não, você não tem base histórica. E a gente não entrou nesse assunto, mas isso para mim é muito importante, porque por vários anos os oponentes aí da posição do arrebatamento pré-tribulacional, eles têm argumentado que isso foi inventado por John Darby. Tem até um adventista famoso chamado... Qual é o nome dele? Ai, Jesus, me fugiu o nome. Não é ele está sempre na arena apologética. Esqueci o nome dele agora. Enfim, mas ele está sempre dizendo aí, você é um seguidor de John Darby, você é um seguidor da Margaret, não sei das quantas, enfim. Então, esse argumento de que o arrebatamento pré-tribulacional foi inventado por John Darby não é verdade, em meados aí de 1800, que jamais foi mencionado antes disso, não é verdade. As pessoas que estão defendendo isso não estão estudando fontes históricas, tá? Não são fontes históricas. Dizer que essa ideia de um arrebatamento pré-tribulacional não tem 200 anos... Não, e que não é bíblico, que isso não é verdade, enfim. Bom, eu diria que
A gente tem vários argumentos bíblicos para isso, temos argumentos históricos, temos uma quantidade substancial de evidência que revela uma crença no arrebatamento pré-tribulacional muito antes de John Darby, muito antes de Margaret, enfim, os documentos mais antigos da igreja primitiva, incluindo aí o cano do Novo Testamento, refletem um claro, eu diria, pré-milenialismo que havia aí entre a igreja, tá? Mas aí uma discussão menor acerca da relação do arrebatamento com a tribulação. Então, o pré-tribulacionista, a gente crê que a igreja primitiva defendia a iminência como um sinal de que o pré-tribulacionismo era defendido aí, pelo menos por alguns daqueles que viveram nos tempos mais antigos, nos tempos apostólicos. Então, como era típico de todas as áreas da teologia da igreja primitiva, eu diria que os pontos de vista iniciais de profecias não estavam sendo desenvolvidos ainda. E, às vezes, eram contraditórios, contendo aí um campo fértil, eu diria, para o desenvolvimento de vários e diversos pontos de vista teológicos. Então, encontrar um pré-tribulacionismo, claro, soletrado pelos patriarcas da igreja primitiva, é difícil, eu entendo isso. Mas alguns elementos do pré-tribulacionismo, eles são nítidos. Quando a gente pega lá alguns pontos de vista proféticos, esses elementos, então, contradizem o pós-tribulacionismo e apoiam claramente o pré-tribulacionismo. Então, o que eu posso dizer aqui? Que a igreja primitiva revela que eles eram predominantemente pré-milenista, ou como alguns até chamam de quiliastas, que aí existem claros exemplos nos escritos, por exemplo, de Barnabé, de Papias, de Justino Marte, de Irineu, de Tertuliano, de Hipólito, de Cipriano e de tantos outros. São os patriarcas da igreja primitiva, que esperavam lá fervorosamente que a igreja estava sofrendo, mas ainda não era a chamada grande tribulação, que eles estavam sendo perseguidos, mas que o Senhor voltaria em breve. E eles acreditavam no retorno iminente de Cristo. Isso aí é uma característica central do pensamento pré-tribulacional. Então, eu diria que essa falta, muitas vezes até de documentos, fazem com que esse debate se torne acirrado. Né? E o que a gente vê, na realidade, dentro de Clemente de Roma, Inácio de Antioquia e o próprio Didaquê, a gente vê claramente que eles criam numa iminência. Tá? Então, as afirmações eram abundantes. Para quê? Para vigiar, para esperar, para estar preparado para a vinda do Senhor em breve. O pastor Hermes, por exemplo, fala de escapar da tribulação. E Hermes deixa isso muito claro. Então, a questão é essa. Existem contradições? Existe. Existem pontos difíceis de explicar? Existem pontos difíceis de explicar, não tenha dúvida. Agora, ninguém pode produzir uma afirmação clara de escatologia patrística a respeito do arrebatamento, mas a gente pode concluir algumas coisas. Que ele esperava uma vinda literal de Cristo, seguida de um reino de 1000 anos literal. Eles acreditavam na vinda iminente de Cristo com, eu diria, ocasionais inferências pré-tribulacionais. Eles estavam sendo perseguidos pelo governo romano, mas não equipararam isso a uma futura ira tribulacional e por aí vai. São inúmeras as razões porque eu defendo o pré-tribulacionismo. Muito bem, aí vocês ouviram então as conclusões finais do pastor Joaquim de Andrade. Ouvi algumas colocações diferentes do que eu estou acostumado a ver nos debates. É isso aí, Deus abençoe. O Jardel, até um dia a gente poderia propor um debate sobre essa, da gente só ficar na questão histórica, de só podemos trabalhar um debate histórico do pré-tribulacionismo e do pós-tribulacionismo. Podemos sim, podemos fazer um eu debate. Disponível. Muito bem, então vamos lá com as conclusões finais do presbítero irmão Julian. Quando começar a falar, eu vou estar soltando o tempo aqui, irmão Julian, pode começar a falar. Amém. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Jardel, ao pastor Joaquim aí pela gentileza, pela honra, né, desse debate. Muito obrigado por todos que estão assistindo também, né. Antes de eu concluir,
eu quero dizer, como o Joaquim disse antes, né, ninguém é dono da razão, ninguém sabe 100% né, do que vai acontecer. A gente tem nossas teorias, nossas bases bíblicas, né, nossas bases históricas, né, mas uma coisa que eu quero deixar bem clara, até o pastor Eliseu Rodrigues sempre fala isso nas suas mensagens, né, o importante é que ele vem e a gente sobe, né, isso que é o ponto fundamental, que a gente esteja com o Senhor, a igreja, né, todos nós aqui viemos a fazer parte da noiva. Questão do pós-tribulacionismo, o Joaquim citou ali a iminência, né, e para mim a vinda de Cristo é clara na Bíblia, é parousia, é uma vinda visível. Apocalipse 1:7 diz, e todo olho verá. Eu citei ali Apocalipse capítulo 10, versículos 6 e 7, que são versículos que eu nunca vejo ser usados, né, quando tem esse tipo de debate. O anjo vai dizer que vai se revelar o mistério ao tocar da última trombeta, né, que é a 7ª trombeta. Citado ali também Mateus 25, Mateus 24, enfim, perdão. A minha opinião é a seguinte, que a igreja primitiva, ela sempre enfrentou, né, como o Joaquim foi mais para o lado histórico, eu vou um pouquinho também, então, para combinar ali. A igreja primitiva sempre sofreu perseguições, né? Jesus nos chamou para ser testemunhas. Testemunha é a palavra grega, né, para mártir, né, para martírio. Então, sempre passou por tribulações. Para eles, naquela época, eram grandes tribulações. Se nós pegarmos um livro que eu até aconselho, eu acho que todo crente deveria ler esse livro, é Os Mártires, de John Fox, né? E ali vai dizer, então, que muitos dos mártires que morreram, eles se entregavam ali a aqueles barril de pólvora, às feras, a ser queimados vivos, porque na cabeça deles, eles já estavam na grande tribulação. Eles já estavam passando pela grande tribulação. Então, eles sabiam que quando ali eles partissem, né, sendo martirizados, eles já teriam o seu corpo glorificado, né? Tanto é que muitos morriam sorrindo, glorificando a Deus, né? A gente sabe da história de Policarpo, salvo engano, né? E lá na arena que ele foi morto, tentaram matar ele queimado, o fogo não queimava, né? Furaram ele com uma lança. E aí diz que no final, então, quando ele morreu e queimaram o corpo dele, o seu cheiro subiu como aroma agradável, como pétala de flor, né? Então, como a Bíblia diz, que nosso sacrifício tem que ser agradável, como aroma agradável a Deus, né? E eu creio que o pós-tribulacionismo, ele é assim, mais bíblico, né? Jesus falou que mediante após a tribulação daqueles dias, né? Verão o sinal do Filho do Homem nos céus, né? Então, após a tribulação daqueles dias. Para mim, o texto é bem claro. Eu não citei aqui, mas vou citar agora Apocalipse 16:15, salvo engano, mas acho que é Apocalipse 16:15. Se eu não me engano, é na 6ª taça, vai dizer, Jesus fala assim, ó, eis que venho como ladrão, né? Vigie, eis que vem com ladrão. O pré-tribulacionismo advoga que a igreja é arrebatada antes, né? Que a gente não sabe o dia na hora. Eis que vem como ladrão. A gente vê lá em Apocalipse 16:15, dizendo, ainda Jesus está falando lá, eis que venho como ladrão, né? Bem-aventurado aqueles que, acho que, guardaram essa palavra, uma coisa assim. Agora não estou com a Bíblia aberta aqui. Mas, enfim, né? Em toda a história a gente sempre houve perseguições, morte. Eu não sou, e não acredito que não seja masoquista, né? Nosso desejo não é passar pela grande tribulação, mas a gente não pode fechar os olhos para mim, que é algo que é tão visível na Escritura e em toda a patrística e toda a história da igreja, a história dos mártires, né? Sempre foi assim, através de Nero, Domiciano, Diocleciano, a gente sabe que os crentes sempre foram mortos por amor a Cristo. E repito a falar, porque para eles já estavam na grande tribulação. Para eles, por entendimento que eles tinham do Apocalipse naquela época, é que eles já estavam vivendo a grande tribulação, então logo estariam andando a coroa da justiça, como Paulo escreveu a 2 Timóteo capítulo 4. Deus abençoe a todos aí, até de repente uma próxima oportunidade. Foi um prazer e fique na paz de Cristo aí, Deus abençoe. Muito bem, meus queridos irmãos, aí nós
acompanhamos então esse excelente debate. Quero agradecer aos debatedores, foi um debate respeitoso. Ambos apresentaram bons argumentos e eu tenho a certeza aí que Deus vai conduzir, o Espírito Santo vai conduzir a cada um de nós ao estudo, à pesquisa e a toda a verdade, tá certo? E obrigado, pastor Joaquim, por sua participação, e vamos agendar então uma outra ocasião para o senhor voltar aqui, e a gente pode trazer aí um outro debatedor, quem sabe o próprio irmão Julião, tem o irmão professor Lucas Banzoli, enfim, vamos trazer aí para nós apresentar as fontes históricas. E olha, pastor Joaquim, que eu vou te contar, pastor de Hermas ali tem pontos de interrogação, viu? No que diz respeito a tal visão aí do pré-tribulacionismo. Mas, obrigado, pastor Joaquim. Quer fazer algum agradecimento, fazer alguma indicação de alguma rede social sua? Sim, eu quero pedir perdão, em primeiro lugar, porque eu vou ter que sair rapidamente, porque 21 horas eu vou entrar num outro debate com um unicista, tá? Então, eu quero agradecer, Jardel, essa oportunidade, quero agradecer também ao Julian e Souza, né? Obrigado, Julian, por esse debate tão maravilhoso. Eu confesso para vocês que o dia meu foi muito agitado, mas a gente, claro, procurou aí, na medida do possível, responder às argumentações. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz, e vocês vão me encontrar também nas redes sociais, PR Joaquim Andrade, PR Joaquim Andrade, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, enfim, Telegram, me encontra aí por intermédio do PR Joaquim Andrade. Deus abençoe, fiquem na paz. Maravilha, um bom debate lá no próximo canal lá. E um dos argumentos fortes ali para deixar os unicistas perdidos é o Shema. Shema Israel. Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é um só Senhor. É a mesma palavra que diz respeito, a mesma palavra que diz respeito ali ao casal, né? Quando o casal se torna uma só carne, a mesma palavra no hebraico errada. Sim. Eu acho que o unicista ele pensa muito errado. Obrigado, pastor Joaquim, que Deus abençoe. Bom debate. Tá bom, um abraço, querido. Até mais. Até mais. Obrigado, irmão Julian, também pela participação. Oi. Só queria dizer, então, que também tem YouTube, Instagram e Facebook, aí, Semeando o Evangelho, né? Tem palavra de Deus ali, mensagem. E logo mais vai ter mais vídeo. Agora não consegui trazer muito vídeo, questão aí da família, do trabalho, né? Mas vamos ativar esse canal de novo aí. Tem vários vídeos lá, quem quiser, é só se inscrever, curtir lá. Deus abençoe. Maravilha, irmão Juliano. Como os irmãos viram, então, os dois debatedores aí são do meio evangélico, pentecostal. E o irmão Juliano, como ele falou no início ali, ele entrou para a igreja, e nós, no meio pentecostal, a gente já entra com o combo teológico, né? Pré-tribulacionista, dispensacionalista. E como eu disse no início, não fui eu que convenci o irmão Juliano, né? A gente conciliou em vários pensamentos, nós concordamos em vários pontos, e isso, a Deus seja a honra, a Deus seja a glória. Então aí que ele é uma pessoa que se dedica ao estudo e não foi convencido pelo homem, né? Foi convencido pelo Espírito de Deus. Que Deus abençoe, irmão Juliano. Deus abençoe a todos que acompanharam o debate até o final. E lembrando a todos, então, semana que vem, aqui no canal Diálogo Aberto, então, mais um abençoado debate com dois homens de Deus altamente preparados, pastor João Carlos, calvinista, pastor Ezequiel Gomes, arminiano. Vai ser um debate acirrado, tá certo? A todos que comentaram, a todos que respeitosamente ali debateram no chat, Deus abençoe. Mais uma vez, um Shabbat Shalom a todos. Oramos uns pelos outros. Até a próxima programação, querendo Deus. Um abraço e um beijo no coração de todos.